Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel e hoje estou aqui com vocês para falar de declaração de imposto de renda. Então estarei trazendo para vocês algumas orientações e dicas sobre a declaração de imposto de renda pessoa física de 2021. Então vamos lá. Algumas orientações e dicas. E para começar, nós vamos começar com uma curiosidade sobre imposto de renda, né? Vocês sabiam que entre 1934 e 1964, ou seja, durante 30 anos, escritores, jornalistas ou professores não tinham obrigatoriedade em pagar o imposto de renda? É, a lei dizia, né, de acordo com o artigo 113, número 36 da Constituição Federal de 1934, que nenhum imposto gravará diretamente a profissão de escritor, jornalista ou professor. Olha que interessante. Então vamos começar sobre as nossas dicas do imposto de renda pessoa física. Quem deve declarar? Então nós começamos com o critério de renda, né? Então todas as pessoas que receberam valores tributáveis, né, rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 têm que declarar. Também as pessoas que receberam o auxílio emergencial e outros rendimentos tributáveis que somados, né, ultrapassem R$ 22.847,76. E também, se por acaso o contribuinte recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cujo valor seja superior a R$ 40.000. Então esse é o critério renda. O critério ganho de capital e operações em bolsa. Para simplificar, se a pessoa operou, né, teve negociações em bolsa de valores e teve a tributação, ou seja, teve imposto de renda tributado nessas operações, ele também deverá fazer a declaração de imposto de renda. Outro critério é relativo à atividade rural. Então, se o produtor rural obteve uma receita bruta anual em um valor superior a R$ 142.798,50 no ano calendário de 2020, ele deve fazer a sua declaração. E também se ele pretende compensar no ano calendário 2020 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores, ou seja, anterior ao ano calendário de 2020 ou do próprio ano calendário. Então, se ele quer fazer a compensação de prejuízos, ele é obrigado a fazer a declaração. No critério bens e direitos, se a pessoa teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2020 de bens ou direitos, inclusive terra nua, né, terrenos, no valor superior a R$ 300 mil, ele é obrigado a declarar. E o último critério é a condição de residente no Brasil. Se o declarante passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano, no caso 2020, e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro de 2020, ele é obrigado a declarar. Tá? Então, aí estão os itens que nos mostram quem é obrigado a declarar. E quem está dispensado de apresentar a declaração de ajuste anual? Então é só você pensar assim: se a pessoa, se o declarante, o contribuinte, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade que nós acabamos de mencionar, ou seja, da tabela anterior, ele não precisa declarar, ele está dispensado. Também, se ele constar como dependente em uma declaração apresentada por outra pessoa física, lembrando que essa pessoa física tem que informar todos os rendimentos, bens e direitos que, no caso, esse dependente possua. Então, nesse caso, se ele for dependente de uma outra declaração, ele está dispensado. E se teve a posse ou propriedade
de bens e direitos, inclusive terra nula, né, no caso terrenos, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge, desde que o valor total dos bens privativos, ou seja, dos bens que pertencem à pessoa, não exceda a 300 mil. Então, se for inferior a 300 mil, pode ser declarado pelo cônjuge e aí a pessoa está dispensada. Uma coisa importante, atualizações. A declaração de imposto de renda, todos os anos ela apresenta algumas atualizações. E aí eu peguei assim as principais atualizações da declaração ano base 2021. Então, atenção, hein? Primeira atualização, o auxílio emergencial. Então, o que é essa atualização? Ele tem que ser declarado. Então, essa novidade, né? Então, todos os beneficiários do auxílio emergencial que tiverem obtido rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76 ao longo de 2020 são obrigados a fazer a declaração, certo? Além disso, mesmo que esse beneficiário do auxílio emergencial, né, que não se enquadrarem nessa situação, ou seja, né, se ele recebeu rendimento tributável e também recebeu o auxílio, né, ele provavelmente vai ter que devolver o valor recebido como auxílio emergencial. Então, tanto os valores recebidos pelo auxílio emergencial, que é daquele valor de R$ 600 por mês, quanto pelo auxílio emergencial residual, R$ 300 por mês, eles são considerados rendimentos tributáveis. E aí nós vamos ter que declará-los lá na fichinha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Isso é muito importante e vocês não podem esquecer. Uma outra atualização é que a restituição ela poderá ser feita por contas de pagamento. Então, o que acontece? A Receita Federal ela percebeu que tem surgido um alto número de fintechs, né, ou bancos digitais. Então, assim, eu não vou citar nenhum nome, mas vocês veem aí diversas propagandas, né, abra sua conta no banco A, B, C. Todos os bancos digitais não têm agências físicas, né? E aí ele percebeu que existia a necessidade de colocar, além da conta corrente, além da conta poupança, uma conta de pagamento. Para quê? Para que o declarante pudesse receber, por exemplo, o crédito da sua restituição de imposto de renda. Tá? E para fazer isso, ele vai nas informações bancárias, seleciona a opção conta de pagamento, informa os dados da fintech ou do banco digital, a conta que ele possui e, se for o caso, a agência, né? Para então poder estar recebendo o crédito da sua restituição de imposto de renda. Perfeito? Outra atualização é em relação aos criptoativos. Você já deve ter ouvido falar dos bitcoins, né? Eu acho que é o criptoativo mais famoso que tem, que são essas moedas, né, que são trabalhadas aí no mercado financeiro, né. Até o ano passado não existia um código específico, né, para você fazer a declaração quando você tinha bitcoins ou outro tipo de criptoativo ou moeda digital. Então, o que acontecia? O pessoal colocava lá na fichinha de bens e direitos como outros. A partir desse ano, o Imposto de Renda, a Secretaria da Receita Federal, resolveu então criar 3 novos códigos. O código 81, que é o criptoativo Bitcoin, o mais conhecido. O 82, outros criptoativos do tipo moeda digital. Aí nós temos os altcoins, como o Ether. E no código 89, os demais criptoativos, que não são considerados moedas digitais, mas classificados como security tokens, ok? Então, se você estiver negociando criptoativos, está aqui os códigos específicos para você poder declarar na sua declaração de bens e direitos. Outra atualização interessante
é o uso do e-mail e o número do celular para aviso no ECAC, tá? Que é o ECAC. Então, neste ano, os campos de preenchimento do endereço de e-mail e do número de celular vão estar mais identificados no programa. Eles serão informados, inseridas na ficha de identificação. E para que isso aí? Assim, a Receita Federal poderá informar através de caixa postal ou através até de mensagens no celular alguma informação referente ao ambiente do site ECAC. Tá? Então a pessoa recebe uma notificação dizendo, olha, tem alguma coisa lá que você precisa estar olhando no ECAC, né? E ele vai poder acessar através dessas atualizações aí. Outro ponto interessante é em relação ao tipo de declaração, né? Nós sabemos que nós temos a declaração pelo modelo completo e a declaração pelo modelo simplificado. E se você utilizar a declaração do modelo simplificado? Então precisa sempre lembrar, modelo simplificado, se você optar por esse tipo de declaração, ela corresponde a uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração, sempre limitado ao valor de R$ 16.754,34, tá? Então, quem optar por esse modelo de declaração, modelo simplificado, ele vai perder o direito a todas as deduções admitidas na legislação tributária, que seriam, por exemplo, dependentes, gastos com educação e gastos com saúde. Perfeito? Então, modelo completo, eu posso utilizar eu vou ter direito à dedução com dependente, com gastos com educação, gastos com saúde. Se eu optar pelo modelo simplificado, eu vou ter uma dedução padrão, 20% dos rendimentos tributáveis. Limite, R$ 16.754,34. Uma coisa importante, ó, entrega da declaração. O ano passado estávamos em pandemia, esse ano ainda estamos em pandemia, então a declaração de imposto de renda 2021, ela começou no dia 1º de março, a partir das 8 da manhã, e vai até o dia 31 de maio. Isso já incluído o prazo de prorrogação devido à pandemia, certo? A multa, caso o contribuinte não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo, ela é de, no mínimo, R$ 165,74. E o máximo, 20% do imposto devido. Então, cuidado, não deixe de entregar a sua declaração dentro do prazo. Se faltar algum documento, você faz a declaração, envia a declaração e depois, com calma, você pode retificá-la, tá? Não tem problema. Documentos necessários para que a gente possa fazer a declaração. Então, em relação à renda, nós precisamos dos informes de rendimento das instituições financeiras, inclusive corretora de valores. Então precisa pegar aqueles extratos dos bancos, né, e das demais instituições financeiras que vão estar mostrando toda a movimentação financeira. É um extrato padrão, né, que é fornecido já com a finalidade de declaração de imposto de renda. Também tem o informe de rendimentos. Pode ser de salário, pode ser de prolabore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensão, mas é um informe de rendimentos. Temos também o informe de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de pessoas jurídicas. Pessoa física não vai ter isso, hein? Pessoa física você tem que fazer o controle, mas de pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem que fornecer então esse informe de rendimento para você. Informações e documentos de outras rendas que você tenha percebido no exercício. Que tipo? Rendimento de pensão alimentícia, doações, heranças recebidas no ano, etc. Tá? E também o resumo mensal do livro Caixa com memória de cálculo do Carnê Leão,
em caso de autônomo, e os DARFs de Carnê-Leão também, ok? Então seriam esses documentos para o quesito renda. Bens e direitos. Então vamos lá na fichinha de bens e direitos. O que eu preciso para poder fazer a declaração? Todos os documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos. Então, por exemplo, no caso de um veículo, é o primeiro item aqui, eu preciso ter o documento do carro, porque é obrigatório, é necessário informar o número do RENAVAL. Tá? Em relação a imóveis, eu preciso tomar bastante cuidado, porque é necessário informar a data de aquisição, o endereço, a inscrição municipal, que é aquele código do IPTU, a área do imóvel, a matrícula do imóvel e o nome do cartório. Então são vários dados obrigatórios que a gente precisa para poder fazer essa declaração de bens e direitos. Dívidas e ônus reais. Eu preciso de informações e documentos que comprovem a dívida e os ônus contraídos ou pagos no período, ou seja, durante o ano de 2020. Perfeito? Renda variável. Eu preciso ter um controle de compra e venda de ações, inclusive com apuração mensal de imposto, que é o imposto de renda. E os DARFs, né, de pagamento desses impostos da renda variável. Então, são esses documentos. Informações gerais. Eu sempre vou precisar dos dados da conta bancária para restituição ou para cobrança das cotas de imposto apurado, caso seja esse o que deu lá, né, imposto devido. Também preciso do nome, CPF, grau de parentesco dos dependentes e a data de nascimento desses dependentes. Preciso do endereço atualizado, cópia da última declaração de imposto de renda pessoa física completa, que foi entregue, e a atividade profissional exercida atualmente pelo declarante. Quais são os dependentes que eu posso estar lançando na declaração de imposto de renda? Então, pela legislação de imposto de renda, eu posso estar lançando o cônjuge ou companheiro. Então, de que forma, né? Caso o contribuinte tenha tido filho, então posso lançar o cônjuge ou companheiro, ou conviva há mais de 5 anos, ou seja, casado, né? No caso de companheiro, tem que ter um filho, aí configura companheiro, ou viver há mais de 5 anos. Ou então, no caso do cônjuge, casado, não tem problema nenhum. Filhos e enteados. O filho ou enteado, de até 21 anos de idade, ou em qualquer idade, né, quando ele estiver incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Precisa de laudo médico, viu? Não pode só falar que a pessoa é incapaz se não tiver laudo médico. Agora, e se a criança, ou no caso o dependente, desculpa, o filho enteado, né, ele tiver mais de 21? Até 24 anos, se ainda estiver cursando um estabelecimento de ensino superior ou uma escola técnica de segundo grau. Perfeito? Então eu posso considerar como dependente. Irmãos, netos e ou bisnetos, né? Desde que não tenham arrimo dos pais e de quem o contribuinte detenha a guarda judicial. Olha esse ponto importantíssimo. Tem que ter a guarda judicial, senão eu não posso colocar nem irmão, nem neto, nem bisneto. Até 21 anos, que nem a regrinha dos filhos enteados, né? Ou em qualquer idade, quando for incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Ou até 24 anos, se estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Detalhe, hein? Neste caso, o contribuinte tem que ter detido a guarda judicial até os 21 anos. Então aí eu posso continuar lançando como dependente, tá? Até 24 anos se estiver cursando escola superior ou ensino superior ou escola técnica. Perfeito? Pais, avós e bisavós. Então, podemos estar lançando? Sim.
desde que eles tenham recebido rendimentos tributáveis ou não até R$ 22.847,76. Perfeito? Também, se na declaração de saída definitiva do país, né, os pais, avós e bisavós, que em 2020 receberam rendimentos tributáveis ou não superiores à soma do limite de isenção mensal, que é de R$ 1.903,98, correspondente a todos os meses que foram abrangidos na declaração. E no menor pobre? O menor pobre, ele pode ser declarado? Sim, desde que você tenha a guarda judicial. Caso contrário, não pode. Até 21 anos. Então, se eu tenho a guarda judicial, eu posso declarar o menor pobre como sendo meu dependente até 21 anos, desde que o contribuinte crie e eduque esse menor. Perfeito? Tutelados e curatelados. Então, no caso de tutela ou curatela, são pessoas absolutamente incapazes, nos quais o contribuinte seja o tutor ou o curador. Também depende de uma decisão judicial, não pode ser feito de qualquer forma, hein? Nós vamos falar um pouquinho, para estar quase finalizando aqui, os erros mais comuns na declaração. Então, como é que eu vou preencher corretamente a declaração, né? Evitando a ocorrência de pendências, evitando que depois a minha declaração caia na malha fina, né? Que é o medo de todo contribuinte. Então, vamos ver quais são esses erros mais comuns. O primeiro erro é omitir rendimentos. Então, você não colocar o valor total, o rendimento total, com salários, prolabores, honorários, aposentadorias, aluguéis, comissões, que possam ser tributáveis, né? E devem ser informados, mesmo que eles não somem o valor superior a R$ 28.559,70, tá? Então, se o contribuinte for obrigado a declarar, vamos supor, eu tenho imóveis, né, ou bens móveis e imóveis superiores a R$ 300 mil, eu sou obrigado a declarar. Mas eu não recebi valor de rendimento tributável que me obrigasse. Então, eu recebi, vamos supor, R$ 20 mil de rendimentos tributáveis. Eu vou falar, então eu não vou declarar o rendimento, eu vou declarar só os imóveis. Não pode. E eu tenho que declarar todos os rendimentos, tributáveis e não tributáveis. Perfeito? Então não pode esquecer disso aí. Omitir rendimentos é o primeiro erro mais comum. Segundo erro é com relação às despesas com educação. A dedução é até R$ 3.561,50. A legislação só permite essa dedução de cursos regulares, então como escolas de ensino fundamental e médio e as universidades. Agora, cursos de idiomas, gasto com material, gasto com transporte, gasto com lanche, nenhum desses são despesas dedutíveis. Se você lançar, provavelmente você está sujeito a cair na malha fina e precisa lembrar que você precisa provar que você teve o gasto. Se você não conseguir provar, vai ter que pagar o imposto sobre o valor que foi declarado como dedutível. Outro erro comum são os planos de previdência complementar. Então é preciso lembrar que nós temos dois planos, o PGBL e o VGBL. O VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. Então, o que vai acontecer? O PGBL é considerado uma aplicação financeira. Ele não é considerado pela Receita Federal como um plano de previdência. Ele até é, mas nesse caso da declaração ele é mais considerado como uma aplicação financeira. O PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, ele é dedutível, tá? E ele deve ser informado na ficha de pagamentos efetuados. O limite de abatimento é 12% da renda tributável. Eu informo tudo que eu paguei, mas só que precisa lembrar que o limite é 12% da renda tributável do contribuinte. Quem aplicou em VGBL vai colocar apenas o saldo da aplicação no campo
bens e direitos, tá? E é sempre interessante lembrar que só é possível deduzir despesas com as contribuições de PGBL, que ele é dedutível, né, para quem optar pelo modelo completo da declaração. Se você optar pelo modelo simplificado, não pode usar a dedução do PGBL. Despesas médicas. Aqui também é um outro ponto que precisa tomar muito cuidado, né? O total das despesas médicas, elas são consideradas dedutíveis. Agora, o que eu posso declarar? Eu posso declarar pagamentos para médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, além de exames de laboratório, serviço radiológico, aparelhos ortopédicos e próteses, tanto as ortopédicas quanto as dentárias. Isso eu posso. O que eu não posso colocar como despesa médica? Vacina, ainda mais agora em época de pandemia, não pode. Medicamentos também não pode, tá? Então, tudo que tiver de gastos com médicos e todos esses outros especialistas aí do declarante e dos seus dependentes podem ser declarados. Não posso colocar o que eu gastei com vacinas e medicamentos. Perfeito? Valor dos bens também é um erro muito comum. Então precisa lembrar uma coisa importantíssima: eu não devo atualizar o valor de um imóvel ou de um carro pelo preço de mercado. A partir do momento que eu lancei o valor do bem, seja ele um imóvel ou um carro, é o valor de custo, ou seja, quanto eu gastei. Eu não posso atualizar ele de um ano para o outro. Então, no caso do imóvel, o custo de aquisição somente poderá ser alterado caso sejam efetuadas despesas com construção, ampliação ou reforma. E detalhe, não lance no próprio bem, lance em um outro item que seria benfeitorias no imóvel. Daí você lança os valores de construção, ampliação ou reforma. Perfeito? E precisa lembrar que todos os gastos têm que ser comprovados por notas fiscais. Então, esses documentos têm que ser guardados por no mínimo 5 anos, porque caso você caia na malha fina e eles queiram uma comprovação, você vai ter que apresentar as notas fiscais. Se não apresentar, poderá ter que pagar alguma multa, algum imposto aí sobre o valor que você declarou indevidamente. Perfeito? Bom, estamos finalizando então o nosso cursinho de imposto de renda, né, sobre a declaração. E eu não poderia deixar de falar para vocês que, caso vocês tenham ainda dúvidas, né, procurem, pesquisem. Lá no site da Receita, né, nós temos as normas gerais sobre o imposto sobre a renda de pessoas físicas. Então lá você vai ter um monte de esclarecimentos adicionais que vão poder ajudar. E temos a normativa, na Instrução Normativa RFB 2010, que é de 24 de fevereiro de 2021, que ela é a mais recente, que vai estar orientando como preencher esta declaração que nós estamos falando aqui no curso de orientações e dicas sobre imposto de renda. Ok? Gente, para finalizar, eu quero fazer uma colocação aqui, uma interação com vocês, né? No começo nós fizemos ali uma curiosidade e fechamos com uma interação, né? Então, desde 1979, o imposto de renda, ele é o tributo federal de maior arrecadação. Olha que interessante, hein? Entre 1943 e 1978, ele alternou com o imposto de consumo, que nós conhecemos como IPI. E aí tem aquela colocação, né? O imposto de renda ele pode ser cobrado de acordo com a capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, e alguns que ganham pouco são isentos. Isso está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição.
e ele é um dos impostos mais adequados a uma melhor distribuição de renda. Aí vem a pergunta: quando foi instituído o imposto de renda aqui no nosso país, aqui no Brasil? Ó, vale a pena pesquisar isso aí, hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E que ele sirva para esclarecer dúvidas sobre a declaração de imposto de renda de 2021. Muito obrigado e até a próxima.